Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num caso bem interessante, que à primeira vista parece não fazer sentido nenhum. Imagina só, um pedido de benefício feito agora, em 2024, é negado por causa de algo que aconteceu lá em 2021. Como assim, né? Pois é, vamos desvendar juntos a lógica por trás dessa decisão. Beleza. Para a gente entender direitinho como o tribunal chegou a essa conclusão, nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa vendo o conflito inicial, depois mergulha no histórico complicado do caso, entende a parte jurídica principal, que é a carência, analisa as contribuições, vê os argumentos finais e, claro, termina com o veredito e as lições que ficam disso tudo. Então, vamos lá. Primeiro, o conflito que deu início a tudo, o pedido feito em 2024. E aqui já começa o ponto central da briga, sabe? De um lado, a pessoa que pediu o benefício diz: olha, minha incapacidade é nova, começou em abril de 2024. Mas o tribunal vira e fala: não, pra gente o que importa não é 2024. A gente precisa voltar no tempo, lá para julho de 2021, porque é essa a data que define se o direito existe ou não. Certo. Para entender por que o tribunal pensou assim, a gente precisa dar um passo para trás e olhar a linha do tempo. Porque, olha, essa história é cheia de idas e vindas com outros pedidos e até outros processos judiciais no meio do caminho. Olha só essa linha do tempo, ela é a chave de tudo. Tudo começa em 2021, quando a data de início da incapacidade foi fixada. Aí, em 2022, até que a primeira instância deu o benefício. Mas o jogo virou em maio de 2023. Um tribunal superior reverteu tudo, dizendo que lá em 2021 faltava o principal, as contribuições mínimas. E essa decisão foi uma bola de neve, que levou à perda da qualidade de segurado em outubro de 2023. Só depois de tudo isso é que veio o novo pedido, em 2024. E é aqui que a gente chega no coração da discussão jurídica, a famosa carência. Antes de mais nada, vamos alinhar os conceitos. O termo mais importante aqui é a DI, ou data de início da incapacidade. Pensa nela como o marco zero. É o dia exato em que a perícia diz que a pessoa ficou incapaz de trabalhar. E anota aí, é essa a data que vale para tudo, não o dia em que se fez o pedido no INSS. Isso faz toda a diferença. O segundo conceito-chave é a carência. O que é isso? É basicamente o número mínimo de contribuições mensais que a pessoa precisa ter pago para poder pedir um benefício. É como se fosse um pedágio para ter acesso à proteção da Previdência. Então, a grande pergunta que o juiz precisava responder era: para alguém que ficou um tempo sem contribuir, perdeu a qualidade de segurado e depois voltou a pagar, quantas contribuições novas são necessárias para ter direito ao benefício por incapacidade? E a resposta, segundo a lei, é bem específica: 6. A pessoa precisa ter, no mínimo, 6 contribuições válidas depois de voltar ao sistema e antes daquela data de início da incapacidade, a DII. Beleza, agora a gente entra na parte que eu chamo de trabalho de detetive. O tribunal pegou o extrato de contribuições, os CNIs, e foi olhar mês a mês o que tinha sido pago. E essa tabela aqui é o pulo do gato. Olha só que interessante. O período analisado vai de fevereiro a julho de 2021. Parecia que tinha 6 contribuições, certo? Errado. A de fevereiro foi paga com atraso, muito depois da data da incapacidade, então não contou para carência. E a de março foi paga abaixo do salário mínimo, então também foi invalidada. Ou seja, de 6, sobraram só 4 contribuições válidas. Faltaram 2 para completar a carência. E a decisão do tribunal lá naquele processo anterior, de 2023, foi exatamente essa, bem direta a ponto, como a gente vê nessa citação. Eles disseram que na data da incapacidade, lá em 2021, a pessoa simplesmente não tinha as 6 contribuições necessárias. E esse raciocínio foi a base para negar o novo pedido também. A lógica se manteve. Ok. Mas e o argumento de que em 2024 surgiu uma nova incapacidade? Será que isso não mudaria tudo? O tribunal teve que analisar isso também. E para responder a essa pergunta sobre 2024, eles tiveram que olhar para outro requisito fundamental, a chamada qualidade de segurado. Aqui a conta é bem simples. A última contribuição que valeu foi a de agosto de 2021. A partir daí, a pessoa entra no período de graça, que é um tempo extra de cobertura, mas mesmo esticando esse período ao máximo, a cobertura acabou em 15 de outubro de 2023. O novo pedido só foi feito em abril de 2024, ou seja, vários meses depois. Então, a conclusão é inevitável. Em abril de 2024, a pessoa já não tinha mais a qualidade de segurado. E sem essa cobertura da Previdência, não adianta estar doente ou incapaz, simplesmente não há direito a receber o benefício. Fim de papo.
Bom, vamos então ao veredito final e, o mais importante, as lições que a gente, como profissional da área, pode tirar de tudo isso. A decisão final foi negar o recurso e manter a sentença que já tinha negado o benefício. O tribunal basicamente disse: nossa análise está correta. O que define o direito é a situação lá na 10 de 2021 e, naquela época, os requisitos não foram cumpridos. Para quem atua na área previdenciária, esse caso é uma verdadeira aula. Ele nos deixa algumas lições valiosíssimas daquelas para a gente imprimir e colar na parede do escritório. A DOI é a rainha do processo, é nela que tudo tem que estar certo. É obrigatório conferir o CNIS com lupa para achar contribuições problemáticas. Contribuição de autônomo paga em atraso, por exemplo, não conta para carência. E contribuição abaixo do mínimo também não. Outra coisa, sempre calcule o período de graça para ter certeza da qualidade de segurado. E por fim, até o que o cliente fala no processo pode servir para confirmar uma DOI antiga. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é a grande moral da história. Qual a importância de, antes de entrar com uma nova ação, fazer um pente fino em todo o histórico do cliente, incluindo processos antigos? Este caso mostra que isso não é só importante, é crucial, porque no direito previdenciário, muitas vezes, a resposta para o pedido de hoje está escondida nos detalhes do passado.